batuques e confetes. Bom, gente, a gente está hoje em mais uma edição ao vivo, hoje estreando esse formato meio mesa redonda, que eu acho que sempre foi meio que o sonho da gente fazer, né? Quando a gente fazia aquele papo de botequim na pandemia no YouTube, acho que era mais ou menos esse formato que a gente imaginava. E para discutir carnaval de rua, né? Que assim, eu amo carnaval de Sapucaí, mas carnaval de rua é minha paixão suprema. E no bar, que é o melhor lugar para isso. Bom, a gente está com um time de peso hoje. Já posso botar no meu LinkedIn também. Eu brinquei da última que era para o LinkedIn. Hoje também está no LinkedIn. E a gente hoje está recebendo o Vitor Belarte. Eu brinco que o Vitor é meu amigo há anos, mas eu digo que ele é a pessoa agora por trás da Cidade Pirata, que você ficou muito chique, amigo, sendo a pessoa por trás da Cidade Pirata. Identidade secreta dele, gente. Rita Fernandes, Sebastiana. Zé Mota, a pessoa que operou um milagre de me botar para tocar caixa nesse carnaval. João Marcelo, Fogo e Paixão, esqueci, Zé Mota, do Sargento Pimenta, né? Que já tá meio no coisa quando eu falo que me botou para tocar caixa. João Marcelo, figurinha carimbada aqui também, Fogo e Paixão. E a gente tem uma convidada surpresa hoje, Crico Rodrigues, né? Do Barbas, do Super Bacana. Gente, eu queria... E da Sebastiana também. João também, do Sebastiana também. Só falta trazer o resto. Então, o próximo a gente vai reunir a galera toda do Sebastiana numa mesa redonda. Gente, queria começar perguntando para vocês, a grande inspiração para a gente propor esse tema hoje, né, dos desafios para botar o bloco na rua, foi aquela carta manifesto que eu acho que todo mundo aqui assinou no carnaval e que eu acho que foi um choque, assim, de quem não tá, daquela galera que acha que carnaval se resolve de janeiro para fevereiro, né? Foi um choque entender o que acontece. Queria perguntar para vocês como é que foi para vocês, porque eu acho que assim, é uma coisa de coragem também, né? A gente ter coragem de jogar isso no mundo. Que a gente sempre fica com medo, o patrocinador vai achar ruim a gente jogar e a prefeitura vai achar ruim a gente jogar. Queria perguntar para vocês como é que foi esse processo. Começar pela Rita, que está aqui do meu lado. E aí, Rita? Então, na verdade, assim, a gente tem que ter muita coragem e a gente tem, né? Quem põe bloco na rua, se não tiver coragem, acho que não põe bloco na rua, porque é uma das atitudes mais ousadas, não só pelo trabalho que dá, mas pela responsabilidade que você assume para você. Pouca gente sabe que quando a gente põe um bloco na rua, a gente é responsabilizado civil e criminalmente. Então, se acontecer qualquer coisa lá, é o CNPJ ou o CPF, normalmente o CPF, né, Crica? Da gente que vai ter que responder por isso. Então, coragem é uma coisa que não nos falta. A carta foi uma atitude coletiva que a gente decidiu muito em cima da hora do carnaval, pelo seguinte, que é um absurdo um modelo que se estabeleceu no Rio de Janeiro para patrocínio de carnaval. E, na verdade, ele nem é um modelo oficial, porque não existe um marco regulatório que estabeleça que os blocos não possam ter seus patrocinadores individuais. O próprio mercado, e aí a empresa que ganha o caderno de encargos, acabou estabelecendo uma determinada regra, que é uma regra dela, de que a gente não pode ter um patrocinador diferente dos patrocinadores oficiais. Mas nem todos os patrocinadores oficiais são patrocinadores dos blocos. Isso significa que o dinheiro vai para a prefeitura e para a agência que produz o carnaval, mas não necessariamente ela chega nos blocos. Pior do que isso, não só não chega nos blocos, como impede que esses mesmos patrocinadores tenham verbas para poder direcionar, então, para o carnaval de rua, mas para o artístico. Se a gente pensar, né, o dinheiro do caderno de encargos, ele vai para banheiro químico, ele vai para organização de trânsito, publicidade oficial, e que eu me lembro é isso. Então, são milhões, 40, 20, sei lá quantos milhões. Eles falaram em 100 milhões recentemente. E para o batuqueiro, para o artista, para o cantor, para o aderecista, para o produtor, enfim, para quem faz aquilo acontecer, não vai nada. O que a gente tem dito? Que essa equação está desequilibrada,
Não é que a prefeitura não possa ter o patrocínio, ela pode, mas o patrocínio só para a prefeitura e não ter o patrocínio para quem faz a arte, para quem faz de fato o carnaval acontecer, isso não pode. E aí chamou muita atenção que as empresas patrocinadoras, elas migraram todas para o patrocínio oficial, por uma ação da agência patrocinadora, e deixaram de mão os blocos, exceto o Ambev, né? A gente também tem que ser justo. O Ambev ficou patrocinando os dois lados aí da coisa, manteve nos blocos e manteve da prefeitura. As outras marcas, como o iFood, Mercado Pago, elas foram só com a prefeitura, acreditando numa falsa premissa que foi vendida para essas empresas, e aí Zé, João, sabem bem do que eu estou falando, que é o seguinte: ao patrocinar a prefeitura, a marca tem o direito de ativar o bloco. Não é verdade. Não é verdade. Quando a marca patrocina a prefeitura, ela está patrocinando o banheiro químico, o controlador de trânsito, o posto médico, está ali no caderno de encargos definido e muito bem definido o que ela está pagando. E quando a gente fala do artístico, que é aquilo que faz o bloco acontecer, e o bloco não existe porque tem banheiro, o bloco existe porque tem artista, a gente fica descoberto de patrocínio e pior, as empresas que fazem a opção de patrocinar apenas os blocos, ou seja, vir do lado de cá, elas são multadas e inibidas nas suas ações de patrocínio. Então, assim, covarde, cruel, draconiano, é um modelo não oficial, não é justo, desequilibrado e que a gente precisa reverter com muita rapidez, porque senão eles vão matar o carnaval de rua pelo ponto de vista do patrocínio, do financiamento, da verba que precisa para botar o bloco na rua. Não por nós que fazemos o bloco ou pelos artistas, porque a gente tem fôlego, mas não é justo. Eu acho também que essa carta teve um aspecto muito interessante junto ao público. E eu sinto isso muito nas nossas redes do Fogo e Paixão. As pessoas diziam muito assim: gente, eu não tinha ideia que era assim. Eu achava que vinha dinheiro da prefeitura para o bloco. Eu achava que vinha dinheiro do governo do estado para o bloco. Como é que vocês fazem isso sem esse dinheiro, entendeu? Então essa luz, assim, esse holofote que se colocou sobre essa questão, acho que esclarece muito o esforço que cada um dos blocos sai para ano a ano poder colocar um desfile na rua, né? Então, você passar por tudo isso e sem esse apoio ainda, então eu acho que, vendo os comentários todos, eu vi que as pessoas começaram a valorizar e entender o esforço que a gente faz para colocar o desfile de pé, né? Seguindo um pouco esse raciocínio, eu concordo, mas eu acho que ainda falta a gente colocar mais luz sobre o que é ou o esforço que é colocar um bloco na rua. Eu acho que as pessoas elas não têm noção dos gastos, do tamanho da estrutura, do tamanho da quantidade de pessoas, de empregos diretos e indiretos que aquilo gera, da quantidade de gente envolvida e da quantidade de dinheiro, né, que é o custo para botar aquilo na rua. Acho que aqui nenhum de nós, assim, que faz a festa acontecer, né, dos blocos, tem a ilusão de que vai ficar rico com o carnaval. Ninguém quer lucro com o carnaval. Assim, da mesma forma que o folião, ele vai no carnaval porque ele quer curtir a festa, a gente faz o carnaval porque a gente quer curtir a festa, a gente quer fazer a festa acontecer. Então, acho que quando a Rita fala da questão financeira, ninguém está falando de lucro aqui, entendeu? A gente está falando de conseguir arcar com os custos que acaba sobrando para os blocos. E eu acho que a gente tem, pensando de forma construtiva, né, eu acho que o que a gente precisa é de mais incentivo, seja por parte de editais, seja por parte de uma autonomia do que acontece da corda para dentro, da gente poder utilizar o patrocínio da maneira que a gente bem entender, né? Disso está bem regulamentado, como a Rita colocou, e das empresas de caderno de encargos terem um compromisso também direto com os blocos, não só com a prefeitura, porque é isso, né? Afinal de contas, a marca delas vai estar ali ao nosso lado. E a gente não tem
falando assim, em nome do Sargento, não tem, e acredito que vocês também, ninguém tem nada contra marca nenhuma. Pelo contrário, a gente quer marcas, entendeu? A gente quer que essas pessoas cheguem junto, entendeu? A gente quer que elas venham e que patrocinem a gente, que cheguem junto, que façam a festa acontecer. Porque no fundo é isso que todo mundo quer, sabe? Porque esse ano vários blocos deixaram de sair, sabe? A gente perdeu, o carnaval é que perde. Esse ano os blocos que saíram, e até o Sargento, inclusive, saiu com muito mais dificuldade, sabe? Então corre o risco de a gente perder mais blocos ao longo do tempo e corre o risco dos blocos que saírem não oferecerem a qualidade que eles poderiam oferecer na festa que eles estão colocando ali. Então eu acho que assim, que propor medidas que facilitem, né, e que se tornem possível, né, a realização do carnaval como ele deve ser, valorizando o artista, valorizando a cultura, valorizando quem é que de fato faz a festa acontecer, é o que vai tornar possível a continuidade do carnaval de rua no Rio. Assim, eu acho que a gente vai acabar perdendo marcas, perdendo para outras cidades, vai acabar perdendo blocos, né, que não vão ter mais condição de sair. Então eu torço muito para que tanto a prefeitura, que tem um papel fundamental sim na construção do carnaval, acho que ninguém nega isso, mas que poderia ter outras medidas para incentivar a gente, quanto as marcas cheguem junto e enxerguem isso, porque se nenhuma medida for tomada, isso é ruim para as marcas, isso é ruim para a prefeitura, isso é ruim para a cidade, isso é ruim para os blocos. A gente só quer fazer a festa acontecer, acho que a carta foi muito nesse intuito. E eu acho importante a gente pensar também em como fazer as pessoas de fato entenderem o esforço que é, a responsabilidade que é e o tamanho da encrenca que é colocar um bloco na rua, sabe? Eu acho que e da responsabilidade, exatamente. Como você falou, é um CPF na reta, ou mais do que isso, é muito dinheiro envolvido enfim, a gente faz porque a gente ama, porque a gente gosta, entendeu? Eu queria fazer um complemento, eu sei que o Vitor vai também falar sobre isso. Assim, não dá para a Prefeitura do Rio de Janeiro, né, pensar o carnaval, usar o carnaval como uma marca importante, inclusive para a sua própria divulgação. 4,5 bilhões de reais circulam na economia do Rio e a Prefeitura não reverte como investimento, porque não é custo, um percentual disso para editais de fomento aos blocos de rua. Eu não acho que esse dinheiro tenha que vir por nenhuma agência que ganha nenhum caderno de encargo. Eu acho que o caderno de encargo ele tem que ficar lá restrito a essa coisa de infraestrutura, não muito. Eu acho que a parte, porque quem é que vai determinar, por exemplo, uma agência, quanto cada um de nós vale? Como é que uma agência vai medir o valor de cada um de nós? Então, assim, uma agência ela não tem essa propriedade, ela não tem essa competência. Me desculpem, mas ela não tem. Ela teria que ter, por mais anos que ela tenha fazendo Carnaval de Rua do Rio, ela não tem essa competência. Então, só mesmo um edital, que deveria ser pela Secretaria de Cultura e não pela Rio Tour, né? Ou foi que seja pela Rio Tour, enfim, não importa como. Mas algum dinheiro desse que é arrecadado, ele tem que reverter como investimento para o próprio Carnaval, na forma de auxílio aos próprios grupos, independentes, oficiais, não oficiais, chamem como quiserem. A gente, no conjunto, a gente faz esse carnaval todo. E quem vem para essa cidade gastar o dinheiro, e quem mora nessa cidade que gasta esse dinheiro, está gastando com tudo. No bloco oficial ou não oficial, não importa. É um carnaval só. Eu sempre falo, é um carnaval só, né? E a prefeitura não consegue enxergar isso. Então, eu acho que o primeiro passo de todos seria a gente votar um marco regulatório na Câmara dos Vereadores para estabelecer direitos e deveres, competências e responsabilidades de cada parte. O que é responsabilidade do bloco, o que é responsabilidade da prefeitura, o que é do patrocinador, enfim, a competência de cada um para poder delimitar essas áreas cinzentas que existem hoje, que a gente não consegue, e aí vira o não oficial que vira oficial, né? Que é, então, o bloco não pode ter patrocinador próprio. Quem disse? Eu fui procurar. Não tem nenhuma lei, não tem caderno de encargos, não tem nada que diga que o bloco não pode ter patrocinador próprio. Ainda assim, mesmo sem lei, o bloco toma uma multa, mas pior, a marca toma uma multa. O que a marca faz? A marca que quer patrocinar o carnaval, ela recua e diz assim, não vou entrar nisso. Não
vou entrar nisso. Para ser multado, não vou entrar nisso. Também não tenho dinheiro para aqueles milhões que o caderno de encargos pede, então não vou entrar no carnaval. Então, isso não é bom para o ecossistema, que eles chamam, agora essa palavra está na moda, né? Ecossistema. Então, o ecossistema do carnaval, ele é prejudicado como um todo. Gente, é tão simples, é tão fácil, é uma questão de vontade política da Câmara dos Vereadores, dos vereadores, de votarem esta lei, mas que está todo mundo lá junto com uma certa linha de pensamento conservadora, né, da prefeitura, de entender que é isso e que isso vai ser para sempre, de transformar essa política numa política de Estado e não de governo, porque o governo pode mudar, a linha ideológica pode mudar, mas a política de Estado está lá estabelecida, e o carnaval ele é resguardado na sua forma máxima, que são todas as manifestações. Rapidinho, antes de eu passar a palavra para o Belarte, a gente tem aqui, né, quando a gente fala do valor do bloco e tal, a gente tem a Crica, que hoje está à frente do Barbas, que é um bloco com uma história muito grande. E que quando você chega no patrocinador, a minha impressão que eu tenho é que eles não estão nem aí para a história do Barbas, né? Tipo, é mais um bloco. Eu acho que esbarra bastante nisso que a Rita falou, é o medo de investir. Como é que você coloca o seu investimento, o seu nome ali, e você é multado? Acho que não passa nem pela questão de ignorar a história e tal, não é isso não, eles estão cientes, eles sabem. Só que não pode ser multado. Dentro da minha corda. Dentro da minha corda, poxa. Minha corda, minhas regras. Sabe? Poxa, então assim, tem uma questão mesmo de de espantar, né? De tocar as marcas daqui, né? Vamos... eu acho que isso que é o mais complicado, é isso que afasta mesmo. É importante ampliar esse entendimento de corda, tá? Senão a gente vai cair no Carnaval da Bahia, né? Não é corda. Eu acho que quando a gente fala de corda, na verdade, a gente está falando do conjunto de músicos, de ritmistas, de foliões. Na verdade, o que é o ativo do bloco? O bloco só acontece, ele só existe. O que é um bloco de rua? Ele só existe naquele momento em que ele acontece. Ele não existe fora daquilo ele é uma marca, ele é só uma marca. Ele só é um bloco quando você tem 40 mil pessoas no Barbas, 50 mil pessoas, 40 mil pessoas no Fogo e Paixão, 300 mil pessoas lá no Sargento Pimenta, 300 mil pessoas no Simpatia. Quer dizer, é esse aglomerado de gente, que a gente chama de cortejo, é que faz um bloco existir. E o cortejo só existe porque tem músico tocando, porque tem música, porque tem bateria, porque tem um conjunto artístico que faz com que as pessoas se mobilizem para sair de casa e ver o que aquele bloco tem para apresentar. Seja um tipo de música, seja um tipo de sonoridade, de ritmo, de apresentação, de proposta política, porque tem bloco que nem é sonoridade, é proposta política. Você vai porque você quer estar ali para poder dizer assim, eu faço parte, né? Gente, bloco tem uma palavra fundamental, é pertencimento. Pertencimento, você tem que pertencer àquilo de alguma maneira, pela música, pela camiseta, pelas pessoas que estão ali, pela azaração, seja o motivo que for, você tem que pertencer, você quer estar junto, você quer estar no meio. Tira isso tudo, o bloco não existe, entendeu? Então, assim, a nossa corda, quando a gente fala minha corda, minhas regras, na verdade, é meu cortejo, minhas regras. Belarte, é que eu não consigo te chamar de Vitor, todo mundo chama de Vitor, e o Belarte, para mim, eu tenho uma história muito engraçada com o Belarte. O Belarte era amigo praticamente do meu ex-cunhado, assim, de um grande amigo do meu ex, e a gente conviveu durante 3 anos falando oi, tchau, só. E aí depois, quando eu fiz o podcast, ele virou meu amigo. Hoje a gente se fala muito mais. Estudava, mas não lembro. Eu não falava com ninguém, eu era tímida, eu não lembro de você. Então, gente, eu vou falar uma parada que eu acho que eu tô numa posição um pouco diferente da de vocês, mas ao mesmo tempo igual, e eu acho que complementa muito. Há uns 2 anos atrás, quando teve aquele, eu não lembro agora qual era o carnaval, teve aquele carnaval que saiu de fato, regulamentado em abril, e teve um em fevereiro que alguns blocos saíram, 2022, mas tipo, qual foi o momento do ano, eu não me lembro, mas... Saiu em abril, na Foi isso, foi no dia de São Jorge, foi esse dia. Isso, dia de 23 de abril, foi o dia de São Jorge.
uns amigos iam tocar, aquele ano foi isso, né, pós-pandemia, todo mundo, com toda a classe artística ferrada de dinheiro, endividada e tal, e muito evento fechado, pipocando, e as pessoas não dormiam, assim, né, quem trabalhava tocando, tocava uma gig atrás da outra para poder recuperar o tempo perdido, dinheiro, etc. E aí tinha uma festa no Maracanã, que vai muito na linha que você está falando, eu acho que é isso, né, as pessoas que, tanto turista ou quem vive a comunidade do carnaval, vai para um bloco, mas vai para Sapucaí, vai em festa, tem de tudo na cidade, vem aqui em Vila Isabel, vai, enfim, tinha uma festa no Maracanã rolando, e os músicos se reuniram, falaram, a gente vai sair, a festa acaba às 6 horas da manhã, tem, sei lá, 30 músicos aqui, 20 músicos, vamos sair aqui tocando, porque a maioria, conversando, todo mundo descobriu que a maioria era daqui da região da Grajaú, Tijuca, Vila Isabel, Andaraí, Rio Comprido, vamos criar um bloco espontâneo que sai aqui do Maracanã em homenagem ao bairro de Vila Isabel. Isso foi sendo construído ao longo de, sei lá, uma semana, e surgiu um bloco chamado Camisa 7, que saía do Maracanã e ia até a Praça 7, que é a Praça do Bonde ali em Vila Isabel, em homenagem ao samba, homenagem ao carnaval, homenagem à Escola de Samba de Vila Isabel, uma coisa espontânea, que era meio que assim, um momento de relaxamento dos músicos que estavam tocando sem parar e tal, então assim, vamos celebrar também. E aí ele tinha músico do Monobloco, tinha músico da Charanga Talismã, do 442, uma porrada de bloco da cidade que sai, enfim, cada um vinculado a uma liga, outros vinculados a liga nenhuma, mas que saem com registro, outros que saem sem registro e tal, e esse bloco saiu 2 vezes em Vila Isabel, chamado Camisa 7. Foi lindo o cortejo e tal, tem várias imagens. Esse ano, por exemplo, que seria o 3º ano do bloco, o bloco não conseguiu sair. Por vários motivos. Um, porque o bloco é um bloco espontâneo que sai quando dá. Não é prioridade para os músicos que ele sai essencialmente, porque ele é meio como de relaxamento, e carnaval tem isso, né? As pessoas saem, se organizam e saem meio que espontaneamente. Só que esse ano tinha a Charanga Talismã, tomou um ferro de um edital lá com a Secretaria de Estado, porque eles atrasaram o pagamento, porque era um edital diferente, tal. Aí o outro músico tal estava com outro processo, assim, foi uma série de processos envolvendo esses blocos, que as pessoas estavam vinculadas, blocos oficiais regulamentados. A gente não conseguiu encontrar uma data para sair com o Camisa 7, por conta de um desencadear, de um efeito dominó que se dá na coisa, porque se as pessoas estão vinculadas a outros blocos e aquele bloco não é prioridade, a partir do momento que deu problema nos outros blocos e o cara está endividado para pagar aquilo, ele foi fazer uma gig no horário do bloco e aquilo vai ad eterno numa coisa que não está separada uma da outra, que é o que você estava falando. Assim. Não é porque um bloco não tem um registro formal que ele não deixa de estar atravessado por todas as questões que o carnaval de rua está submetido. E aí o bloco não sai por conta de atravessamento de fomento de outros blocos, porque a pessoa que toca num bloco também toca no outro bloco. Existe meio que um mito, né, de que assim, existe um carnaval independente, a pessoa que toca, sei lá, quantos pernaltas estão em dezenas de blocos ao mesmo tempo, exatamente. Isso, e quantas pessoas tocam em vários, e quantas pessoas que estão vinculadas em escolas de samba estão vinculadas em blocos, porque as coisas também estão atravessadas umas às outras. E eu acho que existe meio que isso, um falso... Algumas pessoas caem, outras pessoas usam isso como até uma estratégia meio de malandragem política, meio de criar uma separação entre várias coisas. Entre bloco e escola de samba, entre bloco não oficial e bloco... E é uma grande besteira, na verdade, que acomete e dificulta o debate em torno disso. E a outra dinâmica que eu acho que está muito atravessada por isso, que eu já falei algumas vezes isso publicamente, e acho que é uma coisa que até tem que tomar cuidado para falar, porque vai parecer que eu tô contra evento, é uma balela, assim, eu paguei meu aluguel esse mês por causa de um evento. Eu dependo disso também para viver, assim, é uma das minhas fontes de renda, mas que o carnaval não é um evento. O evento é uma das coisas que o carnaval dá conta, mas o carnaval é uma linguagem, assim. Sabe, vou pensar o funk. O funk tem o baile, mas ele tem o clipe, ele tem o estúdio, ele tem uma série de processos. O carnaval, da mesma maneira, ele tem o evento, o cortejo, que reúne as pessoas, que é o principal, mas tem como que aquilo se dá ao longo do ano, assim, tem a oficina de formação musical. Hoje, eu sou daqui, né, eu sou dessa região da cidade, morei em todos esses bairros aqui, mas hoje em dia eu moro ali próximo da Lapa. E eu vivencio na pele, em todos os horários do meu dia, porque todos os meus vizinhos são músicos de bloco, então, o quanto que aquilo faz parte de um cotidiano de formação mesmo, assim, eu percebo a evolução musical do meu vizinho ao longo do ano, porque
ele está ensaiando. E eu vejo quantas casas culturais da Lapa se sustentam a partir disso. E quantos bares se sustentam a partir desse processo formativo, didático. Então ele é uma linguagem da cultura. Linguagem que eu digo assim, como é, sei lá, a música, o teatro, o cinema. Exatamente, exatamente. Como que isso se dá para além de um... E a gente fica atravessado a um debate que limita o processo, porque a gente vai estar discutindo sempre quantidade de ambulância, que é necessário, que é o... Mas, assim, isso não dá conta do que é a festa, do que é a linguagem, do que vai pagar o mês de julho de um professor que, às vezes, está fazendo uma gig junina e depois entrando numa polêmica com a galera, sei lá, do São João, para poder pagar as contas. Na verdade, ele não tem nem tanto atravessamento, às vezes, com aquela linguagem, mas é porque o carnaval, às vezes, é restrito ao mês de fevereiro, e na prática ele não é, mas isso não é entendido como uma linguagem recorrente. Enfim, isso acaba atropelando um debate de discutir o carnaval, seja dentro da própria Secretaria de Cultura, ou seja dentro de uma esfera mais ampla, de que aquilo não acaba porque o mês acabou, assim, porque a gente está em março. Vem abril, vem maio, e aquilo segue ao longo do ano, né? Desculpa. Mas aí tem essa questão de que se passa a ser uma coisa, uma política de Estado e não do governo que está, você possibilita, inclusive, disso ser extensivo às oficinas. Você, assim, começa pelo básico do básico, que é o espetáculo, né? Que é a hora do cortejo, que é a hora, né, de estar ali. Começa ali, que nem ali a gente tem, e imagina para as oficinas, para essas coisas. É muita gente que sobrevive dando aula em bloco, não é mesmo, Zezildo? Dando aula em bloco o ano inteiro, assim, o ano inteiro vivendo de carnaval para fazer aquele único espetáculo. No caso do Pimenta, por exemplo. É o ano inteiro de muito trabalho, de muito estudante para um show. Para um cortejo, para uma coisa. Então, eu acho que... eu não acho que são duas brigas diferentes. É exatamente a mesma, assim. A gente precisa primeiro startar, porque está no zero, né? Tá abaixo, né? Então, assim, a partir do momento que essa coisa mínima, básica do carnaval for respeitada, eu acho que a gente consegue ampliar para tudo que ele significa ao longo do ano mesmo, né? Que não é só ali naquele dia, né? Tem uma coisa anterior a tudo que a gente está falando, que é fundamental, né? A gente fica discutindo ambulância, caderno de encargo, isso tudo é muito menor, né? Se a gente for pensar no carnaval. Enquanto o carnaval for visto no Brasil inteiro, menos em Pernambuco, que eles têm uma outra visão de carnaval, tá? Pernambuco é um capítulo à parte, que eu morro de orgulho e de inveja. Eu morro de inveja daquele povo. Então, que, assim, o carnaval ele é visto como uma coisa alegórica. Enquanto o carnaval for alegoria, sabe, ele não muda de lugar. E aí não vai ter nunca política pública, nem nada. Porque isso é anterior, isso tem a ver com como a sociedade brasileira olha para o carnaval, como que o carnaval é visto dentro da cultura. O carnaval, eu bato nessa tecla, Vitor, você falou isso aí, eu bato nessa tecla há anos. O carnaval não é visto como linguagem cultural. O carnaval, ele parece uma coisa transversal a todas as linguagens, ele está em tudo. Ele está, se você pegar a dança, a música, o cinema, a moda, as artes visuais, tudo tem carnaval, mas ninguém olha para o carnaval como uma linguagem. Então, se o carnaval não é uma linguagem, e ele é essa coisa transversal que ninguém consegue tangibilizar, ele fica no imaginário como uma festa, e aquela festa da carne, é a festa da loucura, sabe? Isso foi criado, isso é uma narrativa, esse é meu campo de estudo. A construção de narrativas sobre o que é o carnaval, no Brasil todo,
Primeiro foi identidade nacional, depois motriz, né, a força motriz do turismo, depois de uma sexualização indescritível, com a mulata, com a mulher, com a nudez, com os bailes, com aquela coisa, com aquela sexualização explícita. Então, o carnaval vem sofrendo muito com os simbolismos que a própria sociedade brasileira atribui ao carnaval. E enquanto a gente não mudar isso, não vai ter política pública, não vai ter patrocínio, não vai ter edital, não vai ter nada, sabe? Porque está na gênese, tá dentro. Então, o esforço que a gente vai ter que fazer, a gente que ama carnaval, e eu amo carnaval de escola de samba, da intendente, de baile, de casa-bloco, de bloco oficial, de bloco não oficial, de tudo. Eu gosto de tudo. Do caboclinho, do ijexá, do afoxé, do maracatu, eu vou a tudo. Não estou brincando, eu vou a tudo. No Rio, em Recife, em Olinda, eu vou para todos os lugares, porque eu amo o carnaval. Então, carnaval é um negócio assim que me fala na minha alma, né? Para mim é um estado de poesia. Carnaval para mim é um estado de poesia. Se a gente não mudar isso para o mundo, a gente não muda. A gente não muda. Eu acho que aqui a gente tem 2 exemplos do que é fazer o carnaval o ano inteiro, né? Zé, professor, e sei que você não é um dos fundadores musicais do Sargento Oficial, mas no meu coração você é, porque você está ali desde o início. Desculpa, gente. Desculpa, Felipe, Matheus, mas o Zé está ali para mim. E o João, que também vem da oficina do Banga, que está ali desde o início. Então, assim, se não fosse uma oficina nos moldes da oficina que acontece o ano inteiro, eu talvez acho que não existisse o Fogo e Paixão. E para vocês, isso assim para mim, essa coisa que a Rita falou também no Carnaval de Recife, eu devo muito isso a vocês do Sargento, talvez vocês nem saibam disso. Uma vez que eu sempre fui doida por maracatu, mas eu não entendia, tipo assim, eu gosto de maracatu, ponto, desde a minha época de faculdade de produção. E aí um dia a Nicole me ligou e falou, o Chacon vai lá. Aí eu te liguei e falei, Zé, posso ir? Nem estava na oficina. Aí você me falou, pode ir. Ali para mim é um divisor de águas na minha vida, do dia que eu conheci o Chacon para hoje, de carnaval. E aí, quando a gente conhece o Carnaval de Recife, também a gente tem um choque, né? Que a gente vê, tipo, caraca, lá é carnaval o ano inteiro, lá tem salvaguarda. Aqui a gente implora para ter carnaval o ano inteiro, né? E eu queria perguntar para vocês, na verdade são 2 perguntas em uma, que é essa coisa da oficina, de vocês estarem na oficina o ano inteiro, estarem vivendo na oficina. O Zé como professor desde o início, o João primeiro como aluno, depois como tá ali desde o início do Fogo e Paixão. E como é que vocês que estão fazendo carnaval do ponto de bloco, de tudo, olham para essa coisa do carnaval de Recife? Dá uma, tipo, é isso que é minha meta. Bom, primeiro eu acho que, mais uma vez, vale a pena dar uma luz, né, para as pessoas que talvez não saibam que o carnaval já começou, né? Tipo a gente termina o carnaval de fevereiro já, o sargento, nem vou falar porque responde, mas a gente já fez uma reunião, já definiu o tema do carnaval que vem. Sabe? Pois é. A gente já tem reuniões pensando no carnaval que vem, já tem gente que ainda está fechando o carnaval passado e em maio já começa a oficina do ano que vem, então em abril já começa... O carnaval não parou, tipo, a gente já começou o próximo ano, então o carnaval, para quem trabalha com isso, é o ano inteiro. Eu fico muito feliz com essa sua fala do Chacon, porque como a Rita mencionou, né, que o carnaval, e você também, que é uma linguagem, né, que transpassa aí tanta coisa, né, e dos maracatus aos afoxés, a tudo. Eu acho que o carnaval ele também serve, e no Sargento eu trabalho muito com essa perspectiva, ainda mais na oficina, como uma porta de entrada para as pessoas que não conhecem o maracatu ou que não conhecem manifestações em geral, né, tipo da cultura brasileira, né, o ijexá, ou dentre muitas outras, que venham aprender nos blocos, né, tenham o seu primeiro contato ali e que possam depois ir buscar, né, ou em Recife, de onde o maracatu vem, ou vai lá na Bahia ver o ijexá, né, com o samba afro, no caso do Ilhaê, que a gente também teve esse contato com o Mário Pan, né, tipo assim. Então, que os blocos, eles, além de tudo, eles têm uma perspectiva pedagógica também muito, muito bacana, sabe? Que vai para além do aprender a tocar um instrumento, né?
Tipo, eu acho que, ainda mais no caso do Fogo e Paixão, imagino que tenha uma coisa por aí também, porque são blocos que muitas vezes quem vem procurar a gente não vem exatamente... eu não vou lá, que nem no seu caso, né? Vou lá conhecer o maracatu. Isso é ímpar, né? As pessoas vêm a Beatles, vou lá porque eu gosto de Beatles. Chega lá, conhece o maracatu, conhece o chá. Então tem toda uma perspectiva pedagógica também por trás, também tem esse poder. Então, para mim, como professor, é muito legal ouvir isso, porque é um objetivo... é o objetivo do sargento, e eu acho que dos blocos, de uma maneira geral, mostrar e apresentar os diversos carnavais e as diversas manifestações que a gente tem pelo esse Brasil afora. A segunda pergunta eu já perdi há muito tempo. Eu acho que o Carnaval de Recife, eu pessoalmente, por trabalhar no Sargento há tantos anos, eu nunca consegui ir a Recife curtir o Carnaval. Eu consegui ir a Recife uma vez, quando a gente foi tocar em Recife no Carnaval, e eu fiquei de fato muito tocado com aquilo, porque você tem milhões de palcos abertos com cultura popular, as cantoras e cantores de coco, né, realmente as mestras populares ali, a identidade do lugar muito presente, é muito bonito, muito forte. Então, de fato, eu acho isso muito poderoso e, de fato, eu acho que é uma coisa que falta aqui no Rio, sabe? Acho que podia ter mais. Acho que existe. O Carnaval de Recife é o carnaval mais descentralizado e mais diverso que existe. Eles fazem palcos principais e palcos na cidade inteira, e os grandes artistas que são contratados para poder tocar, tipo, sei lá, vamos supor, Baiana System, Fernanda Abreu, qualquer um, Vanessa da Mata, eles são obrigados, quando eles vão para o Marco Zero, que é o palco principal, a tocar num palco de periferia. Então, olha que coisa fácil de fazer. Eu falei com o Eduardo Paes uma vez, falei, é tão fácil. Você faz um contrato com um artista, assim, ó, você vai tocar no palco principal, que é no lugar tal, né, que tem a visibilidade, que tem a mídia e tal, mas também você vai tocar no palco lá de Vigário Geral, porque tem um palco lá. Você vai tocar no palco da Ilha do Governador, porque tem um palco lá. Então, você faz uma circulação de fato dos artistas. E os palcos secundários, né, que são os palcos de bairro e os palcos de periferia, que tem bairro e tem periferia, eles são obrigados a colocar a maior parte da programação dos artistas locais. Então, a Vanessa da Mata vai tocar em Casa Amarela, por exemplo, Casa Forte, acho que é Casa Amarela. Ela vai tocar lá, mas vai ter um grupo de um maracatu local. Então, isso é democratizar, gente. Isso é fazer circular. Isso é descentralizar. E quem paga esta conta? O Estado de Pernambuco e a Prefeitura de Recife. É uma combinação de dinheiro público, é o maior dinheiro que eles gastam no Carnaval, para pagar artista. E a infraestrutura que a artista precisa. Tem um modelo melhor do que esse? Não tem, não existe. Agora, é um modelo que já existe, é um modelo que pode ser copiado, porque não tem problema nenhum em copiar o que é bom, nenhum. Você copia porque deu certo, né? Traz para cá, dá os créditos. Nem precisa dar os créditos, que os caras não vão nem querer, porque esse negócio de eleição, a eleição deles é lá mesmo. E você faz o mesmo modelo. Então, assim, dá para descentralizar, dá para diversificar, dá para acolher as manifestações regionais, dá para territorializar, dá para nacionalizar, circular. Então, assim, sabe, eu fui pesquisar isso tudo porque eu queria entender. Eu falei, é possível fazer no Rio de Janeiro? Eu tenho mais de 30 anos de carnaval. Eu falei, é possível fazer aqui? Por que não faz? Me entrega essa merda. Desculpa. Perdoa, me entrega que eu vou fazer. Eu vou descentralizar esse troço. Porque dá para fazer, gente. Dá para fazer. Acolhendo todos os tipos de manifestações que não precisam ficar escondidas. Tudo que está aí é incrível, sabe? Lá tem Caboclinho, Laúça, Maracatu Rural, Maracatu Nação, e Afoxés, Escola de Samba, Blocos de Rua,
E por aí vai, e por aí vai. Hã? Frevo, os grupos de frevo, e vai. Eles, João, eles têm um catálogo produzido pela Fundarp, que é do Governo do Estado, né? Cultura, é a Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Eles têm um catálogo que eles fizeram um mapeamento de todas as manifestações culturais do estado inteiro por tipo. Então você encontra todos os caboclinhos, quais são as cidades, geralmente é Bezerros, é bem no interior. Todos os maracatus rurais, que é na região de Cana, então estão lá os maracatus listados. Todos os maracatus nação, que é o maracatu urbano, e qual é o tipo de maracatu, qual é o tipo de música, como é que vem na... Gente, pelo amor de Deus, né? Antes de eu passar a palavra para o João, desculpa, João. Quando a gente começa a ir para bloco e dividir cerveja com as pessoas, a gente já cria uma intimidade que a gente não deixa elas falarem, né? Mas um dos meus primeiros contatos, antes até de chegar no Chacon, a gente gravou com a Karen Aguiar, do Leão Dourado, lá do primeiro maracatu mais antigo, né? E aí quando ela me contou, tipo assim, do projeto todo de salvaguarda, tudo, eu falei, mas gente, é isso que a gente precisa no Rio. As escolas de samba, a gente já tem escolas centenárias, não tem isso. E lá em Recife tem um projeto. A gente tem uma coisa de salvaguarda muito grande que acho que a gente no Rio... É tanto problema que a gente nem pensa nisso. Eu acho um absurdo o Bola Preta não ter um acervo que a gente possa consultar. Não tem um museu do Bola Preta, gente. A gente precisa de um museu do Bola Preta, assim, de verdade. Desculpa, João, vou te passar. A gente fica ouvindo vocês falando aqui, vai viajando nas histórias aqui. Você falou da oficina do Banga. A minha história do carnaval, ela começa em Mangaratiba, no bloco que meu pai tinha lá, que chamava Grito do Leão, que 50% do desfile era ele tocando Se a Canoa Não Virar no clarinete. Então eu comecei tocando assim, era uma piada dele com os amigos, que falavam, toca aquela música inédita. E aí ele ia lá de novo, Se a Canoa Não Virar. Isso foi anos. A partir daí, eu lembrei dessa fala da Rita, quando ela fala da prefeitura, dos palcos. Eu sou baterista também, e eu toquei 10 anos numa banda de pop rock. E tinha conosco a gente tinha, sei lá, 20, 25 anos, tinha um cara que tinha 50, que era o nosso saxofonista pernambucano. E ele falou, meninos, tem um negócio da prefeitura, tem uns palcos da prefeitura aqui, vamos se inscrever para tocar no carnaval? Eu falei, como assim? Então, a gente bota o nosso repertório de pop rock todo, em ritmo de marchinha e de samba, que se inscreve. E tinha uma seleção, que era lá em São Cristóvão, lá no Malagueta, com jurados e tal. A gente fez 2 ensaios, ninguém ali era do carnaval. Só quem tinha alguma experiência, tirando os sopros da banda inteira de pop, um bando de menina, era eu que tinha tocado no Carnaval de Rua de Mangaratiba. E nós passamos e tocamos 4 dias no Palco da Glória. Mas tinha uns 40, 50 palcos pagos pela prefeitura. Anos depois eu penso, gente, esse espaço que eu ocupei, hoje em dia, seria ocupado muito melhor por um dos 500, 600 blocos da cidade. Imagina, tinha palco na Lapa, um palco gigante na Lapa, um palco na Glória, um palco no Largo do Machado. Então, tinham esses palcos todos que eram muito legais. E aí, quando eu entro no Fogo e Paixão, é interessante porque eu não entrei na oficina do Banga La Fumenga. Eu entrei direto no Fogo e Paixão. Eu sou talvez o único batuqueiro do Fogo e Paixão que não veio de nenhuma oficina. Porque a gente sempre presta um tributo a 3 blocos quando a gente fala de Fogo e Paixão. A nossa bateria foi formada de largada por batuqueiros do Kizomba, do Monobloco e do Banga La Fumenga. E a maioria era do Banga La Fumenga. Então, gente, eu toco bateria e tal, mas esse monte de gesto que o cara lá da frente faz, eu não tenho a menor ideia do que significa isso. Para onde que eu vou no carnaval que vem para aprender isso? E aí eu descobri as oficinas de bloco e fui parar no Banga La Fumenga.
Para minha sorte, eu bati lá com um cara que estuda muito, que conhece muito essa parada, que é mestre Negão da Serrinha, Carlos Santana. Um beijo para você. E aí eu fui aprender não só o samba, mas o maracatu, o coco, e um troço que eu acho lindo aqui no Rio de Janeiro. E quando a gente fala de memória, de resgate, de ter onde pesquisar, de ter onde procurar, de ter onde conhecer, do pouco valor que se dá para o jongo aqui nessa cidade, que é uma manifestação riquíssima de dança, de ritmo. Então tem coisas lindas acontecendo que a gente não tem ideia. E num modelo como... E aí, a gente, para fechar a sua pergunta, eu sinto que o Rio não tem espaço, não tem ferramenta para dar valor para um jongo da Serrinha. Entendeu? Óbvio, tem uma turma muito boa que briga em várias frentes para valorizar isso e outras manifestações culturais. Eu falo da Serrinha, que eu penso no Hamilton Fofão, penso no Negão e tal, e de toda a turma que eu conheço que milita nessa praia. Mas imagina a quantidade de ritmos, de manifestações que tem catálogos em Recife organizados, que tem incentivo, que tem aonde você quer conhecer cada um desses ritmos, você sabe aonde ir, ou eu quero estudar o caboclinho, quero ver como é que é, se você sabe aonde ir. Aqui ninguém sabe, né? Eu acho um gap enorme. Então, sim, tem muita coisa para fazer. Sim. Eu tenho uma impressão, e voltando ao assunto lá atrás, que quando foram fazer o tal do caderno de encargos, eles viram assim, gente, o carnaval está crescendo. É muito legal, né? Traz turista e tal. Pô, mas aí dá problema. Como é que a gente bota essa galera para fazer xixi? Como é que a gente bota polícia para controlar isso tudo? Trânsito para isso, corpo de bombeiro atento, ambulância. Só que na hora de fazer o tal caderno de encargos para cuidar disso tudo, eles olharam só o problema do poder público e não ouviram ninguém de bloco para fazer esse encargo, esse caderno de encargos. Nunca ouviram ninguém. Então, assim, eles pegaram... realmente, quando você sai de, sei lá, tinham 100 blocos em toda a cidade, quando você sai de 100 para 600, você volta a ter o carioca ficando no Rio, o turista vindo passar carnaval no Rio, que não é o turista da Sapucaí. Você tem um problema é um bom problema, porque traz dinheiro, é um ótimo problema, traz uma fortuna para a cidade, mas é uma coisa que você tem que pensar, tem que solucionar. E eles só pensaram em como solucionar o lado deles, né? Como é que eu incentivo essa turma que está vindo, que está fazendo as pessoas virem para cá? Como é que eu incentivo essa turma que está fazendo o turista vir aqui gastar dinheiro? Isso... A impressão que eu tenho é que nunca foi ouvido, nunca foi pensado. A mídia, eu lembro, a mídia nos começos dos anos 2000, a pauta, gente, era o xixi, entendeu? A pauta não era outra. A pauta não era que tinha milhões de pessoas na rua, nada. A pauta era o xixi na Globo. Isso. Porque não tinha quem faça o xixi. Volta para aquilo que a gente estava falando, né, o que é que marca o carnaval? Se é o xixi para o mundo, para a sociedade brasileira, isso é igual que é problema, óbvio. Isso nunca vai ser uma coisa, né? Por isso que é bom a gente desmistificar, né, como o Zé falou assim, e o João também, é importante que a sociedade saiba o que a gente faz, o que rola por detrás. A gente não faz bloco para ficar rico, muito pelo contrário. A gente sofre pra caramba. A gente, né, é muito trabalho. Pelo amor de Deus, viu? Não, eu acho que tem uma coisa também, que a gente até recentemente conversou isso com a Rita, quando a gente gravou com ela, queria saber até como vocês veem isso, que até uma certa galera que faz carnaval, mas de uns blocos mais imediatistas, que acha que o carnaval se resolve entre janeiro e fevereiro. E é carnaval o ano inteiro, a gente precisa de muita coisa, né? E a gente faz debate, a gente realiza debate e a galera não tá. Mas aí quando chega janeiro, todo mundo é especialista em carnaval para dar a sua opinião.
Queria perguntar assim, se vocês não sentem apoio, falta até de apoio da própria classe, às vezes. Difícil, né? Não, eu acho que é um desafio ser didático, assim, é o que vocês estavam falando também. Por exemplo, a Rita tem um espaço na grande imprensa, assim, e é um espaço importante para isso também, porque é você tentar trazer, de certa forma, uma mediação com outros grupos da sociedade, assim, porque, por exemplo, o nome do livro que eu escrevi é Cidade Pirata. As pessoas acham que isso é um trabalho sobre bloco secreto, porque pirata é associado a isso. E as pessoas pensam que bloco secreto e bloco não oficial é a mesma coisa. Então, as terminologias são tão confusas, e eu entendo o cara que está lá no desfile não saber de nada disso, porque ele está lá tomando a cerveja dele, né, de feriado. Mas, assim, é um desafio também da comunidade do carnaval, eu acho, conseguir, e é o que tem sido feito há muitos anos, por isso que eu acho que teve avanços de... Você está falando, antigamente só se falava do xixi, hoje em dia se discute. Teve uma matéria do G1 esse ano, a menina chegou para falar com a gente, querendo discutir essa temática, que eu acho que é importante ser discutido e tal. A gente conseguiu dar uma subvertida para que ela discutisse fomento. Ela fez 2 matérias, uma sobre fomento, outra sobre... Eu acho que é um desafio também pautar a imprensa, entendeu? Discute, tem essa parada, fala com fulano, para que seja mais didático dentro desse percurso. Mas eu sei que isso é uma coisa que está sendo feita há 30 anos, e tem avanços, né? Mudou muito da maneira que se abordava e se aborda hoje. Então, acho que esse apoio é custoso, mas eu acho que tem malandragens para você tentar dialogar com isso. E tem muita coisa intangível também. Tipo, eu estava vendo no dia do seminário, organizado pela Sebastiana, eu estava vendo a galera do Carnaval de São Paulo, as lideranças, falando que o Carnaval de lá mudou por causa de oficinas que foram feitas aqui. Talvez ninguém da gestão pública aqui saiba disso. Que a coisa deságua para além do que se espera, assim, né? A gente não consegue mensurar o impacto do que está sendo feito a nível nacional, assim, da coisa. E outra parada que eu acho importante, assim, que já foi falada, assim, mas eu acho que essa questão da gestão cultural é uma disciplina que no Brasil eu vejo como meio referência para vários lugares do mundo, assim, desde a política do Pontão de Cultura, das redes, do Juca Ferreira, Gilberto Gil, até a própria política dos ações locais que a prefeitura do Eduardo Paes implementou lá em 2015, sei lá, que é a parada que tem a ver com o que você estava falando, de você sobe os espaços, sei lá, eu fiz um freela para essa parada em 2014, durante 2 meses, que eu bati todas as favelas da Tijuca para ajudar a galera a se inscrever no edital. Eu já, o que tem aqui? Aí o cara falava, não tem nada. Não tem mesmo. Aí a gente fazia umas entrevistas com a galera, daqui a pouco, a partir disso, surgiam vários processos. A gente descobria, que eu digo no ponto de vista de conhecimento da gestão pública, porque ali eu estava representando a gestão pública por 2 meses, que existe o Caxambu de Salgueiro, que foi referência para o Almir Neto. Os caras não tinham ali nenhum registro formal dentro da gestão que aquilo existia. Então, isso, ele já tem um mecanismo de como fazer. O problema é que o Carnaval não está incluído nesse mecanismo. Não tem um edital de ações locais do Carnaval, por exemplo. Aí cria uma competição que a banda de rock, uma banda que está tocando bateria, concorre com o bloco de Carnaval por um mesmo fomento, assim. Que cria, sei lá, categorias possíveis. Eu entendo que o orçamento é minúsculo para a cultura e que todo mundo deve bater lá na secretaria e falar assim, resolve lá com a Rio Tour, isso aí lá com os caras lá, com o Gustavo, com não sei o quê. Mas assim, quem tem o conhecimento para fazer a gestão cultural da coisa é quem está trabalhando dentro da gestão cultural, quem está na Secretaria de Cultura, que conhece um pouco desse mecanismo. Eu entendo que são naturezas distintas, mas os profissionais que talvez tenham mais afinidade com esse tipo de coisa é quem está trabalhando dentro da Secretaria de Cultura. E eles se esperam, mas os caras nem botam a cara, né? Não tinha ninguém. O trabalho é bom, mas eu acho que empurrar não é com a gente, porque... Enfim, e aí eu acho que é isso também, aproximar todas as esferas, não só a mídia, o poder público, dentro do poder público, quais setores estão incluídos nisso. É meio que um debate constante, assim, que já se arrasta há muito mais tempo do que se tem noção. O Vitor falou da mídia, não dá para não falar, né, Crica? Por quê? Eu sou da turma que revitalizou lá o Carnaval na década de 80, 90, né? Então, eu e o pai da Crica, a gente começou cedo.
Mas assim, quando a mídia começou a bater muito no carnaval de rua, porque os espaços do Globo, da TV Globo, eles eram só para escola de samba mesmo, né? Não tinha espaço para bloco. E aí quando os blocos entraram na pauta, a pauta era o xixi e o lixo, as toneladas de lixo que a gente... Então era só pauta negativa. O que a gente fez? Eu fui lá na TV Globo, sentei com a direção da TV Globo, direção editorial, e falei, olha só, sim, estão equivocados, né? Eu sou jornalista também. Então, claro que com isso eu tive um caminho para poder chegar lá. Vocês estão equivocados, porque o carnaval é muito mais do que vocês estão enxergando, e não é possível que vocês não enxerguem isso. E aí, quando a gente apresentou o que estava acontecendo do lado de cá, e isso era o início dos anos 2000 e pouco, a gente fez uma parceria depois com a Globo, que durou bastante tempo, e que eles se entenderam, que quem estava por trás de carnaval de rua não era bicheiro. Primeira coisa que eles tomaram um susto, eu estou falando isso, nada contra bicheiro nem nada. Desculpa te interromper, Rita, é que eu já perdi quantas vezes eu respondi que você não era que nem um perligeiro no carnaval? Você baixa... Desculpa te interromper, Rita, que eu já perdi as contas de quantas vezes as pessoas, por causa do podcast, tudo já me perguntaram: o Sebastiano é que nem a Eliezer, né? Aquela Rita lá é tipo o perligeiro do carnaval. Eu já desisti de tentar explicar quem é a Sebastiana, quem eu sou. Já desisti, deixa eu falar. Imagina, não, a gente causou, assim, quando a gente foi lá na TV Globo, a gente causou um impacto, primeiro, porque eles entenderam que era um mundo diferente do mundo da escola de samba. Então, assim, a primeira coisa era delimitar, é o que eu falei de construção de narrativa. Assim, não adianta, se você não vai lá dizer quem você é e o que você faz, os caras também não vão saber, entendeu? Então, Vitor, se eu tenho hoje essa presença na mídia, isso me custou muito, mas eu também fiz esse movimento de ir lá, de tentar explicar, de mostrar. Nelson Rodrigues, pai de Crica, depois se juntou comigo. Ele, Ney Barbosa, do Barbas, Dodô Brandão, do Simpatia Coisa Amor. A gente fez um conjunto, e era assim, todo mundo era muito pensador. E eles tomaram um susto quando eles viram que no carnaval de rua era jornalista, cineasta, médico, que era o João Aveleira do Sovaco, sabe assim, uma gente diferente que eles não imaginavam. Então, aí eles falaram assim, pô, mas isso aqui então é diferente. Aí nós mostramos, olha, o carnaval de rua não é xixi e quilos de lixo. Tem muito mais nessa história que vocês precisam enxergar. Aí a gente virou a pauta. Se hoje ainda tem que mudar e tem que virar mais, é porque carnaval é orgânico, carnaval é processo, carnaval não é estanque. Então, assim, lá em 2000, início de 2000, 2004, 2005, 2008, 2010, era o que era possível e o que era importante. E a gente aproveitou aquela oportunidade. Hoje, cabe a vocês mudarem a regra do jogo, a narrativa. E tem que mudar, entendeu? Isso é uma coisa constante. Ir lá, mostrar, trazer essa discussão. Por que tem bloco oficial, não oficial, independente, secreto? Que nomenclaturas são essas? Eu aproveito muito a minha coluna para falar disso, porque é importante. Mas é a gente que tem que fazer o movimento, porque eles não farão o movimento em direção a nós. A gente não tem a força do capital que o outro mundo do carnaval tem. Então, assim, a gente vai ter que ter a força das nossas vozes, por isso que dá muito trabalho. Eu estou bem cansada, mas dá muito trabalho. Só uma linha mesmo. E só para falar desses prazos todos, dessa coisa datada, o tal do o famoso marco, né? O caderno de encargos, é de que ano? Que você fez? 2010, já tem, são 14 anos já. Quanto que o carnaval, nem o fogo nem o pimenta. Nosso primeiro carnaval é em fevereiro de 11. Então, assim, o quanto não mudou o carnaval de rua do Rio de Janeiro
nesses 14 anos. E esse caderno continua o mesmo. É só isso só que eu queria colocar, então. Não, o que eu vou falar vai nessa linha, porque quando eu tô falando mídia, não é a presença da Sebastiana na mídia, é a presença da Rita na Veja. E a partir daí, poder pautar os debates, entendeu? Que é o que você tem feito ali. Por exemplo, aquela chamada que você fez, acho que foi em outubro, falando, carnaval de rua precisa de editais. E aí as pessoas, talvez o cara às vezes que está lendo não saiba o que é um edital, mas ele pode parar para entender mais ou menos o que está se dando nesse processo. Dá chance de entender aquilo, que é isso, está ocupando também alguns espaços de discussão mais amplo. Eu me lembro muito, eu não lembro quem era, mas era uma pessoa que estava representando a prefeitura no seminário que vocês fizeram. E não era o Gustavo não, porque o Gustavo é da Rio Tour, era um cara ele estava trazendo uma abordagem mais econômica do carnaval. Isso, Marcel Balanciano. E aí eu me lembro da justificativa, que foi assim, ele trouxe números e tal, mas tinha uma justificativa dele que era muito plausível, que é assim, eu trago números porque eu estou discutindo com pessoas que não gostam de carnaval, e vocês são parte do movimento, mas quando eu vou discutir com pessoas que gostam de carnaval, eu preciso trazer esses números. Eu entendo esse argumento, porque é isso, a gente sabe que o carnaval é odiado por muitas esferas. Então, de certa forma, a gente tentar ser um pouco didático, ainda que digo nós como comunidade, é um percurso para que mais gente também preste atenção nisso, para que vai dizer agora vocês estavam falando. Saber que o carnaval não é só um evento, saber que a gente está endividado para fazer um bloco, saber que... Porque, no fundo, hoje, eu tive uma reunião outro dia, quando eu fui eu ajudei a galera do Coreto a fazer um relatório de apontamentos sobre o carnaval. E aí tinha 60% dos produtores estão insatisfeitos, das pessoas que fazem o carnaval estão insatisfeitas de fazer. Esse é o dado mais alarmante, eu acho. Tem 60% das pessoas fazendo e não estão gostando do que estão fazendo. Estão fazendo aquilo meio que, não sei porquê, porque estão apaixonadas, mas não gostam de fazer. E aí, hoje a presidenta da comissão falou, eu, como presidente, não tinha a menor ideia de que fazer carnaval era isso. E assim como ela, imagina quantas pessoas não tem. Então, o exercício do fazer que você está falando, eu acho que é muito disso, é um exercício didático mesmo, é penetrar espaços de mídia, é alguém que vai numa coluna, é se chamar pessoas para que possam falar e que isso vai sendo construído a partir dos percursos. Então, eu acho que tem muita gente, sim, que não sabe muito bem que a coisa é para além de janeiro e fevereiro, mas isso, assim como tem gente que não conhece muito de afoxé e vai entender a partir de uma oficina de outro estilo musical. Então, é meio que uma construção conjunta e a longo prazo, sacou? Então, cada vez eu vejo mais gente discutindo, pelo menos isso, assim, respondendo a pergunta. Os efeitos da carta aberta, por exemplo, né, na página do Fogo, as pessoas falando, quer dizer que não é a prefeitura que paga, né? As pessoas achando que é a prefeitura que paga, oh meu Deus. É isso, a carta aberta cumpriu bem esse papel, né, de, no mínimo... Exato, de provocar e, no mínimo, informar quem achava, por exemplo, que a prefeitura dava dinheiro. É só reforçar um pouco do que você falou dessa estatística dos insatisfeitos, assim e tal, que eu, além de enfim, ser do Sargento Pimenta, né, eu fui durante 10 anos do Pipoca Guaraná, que era um bloco bem menor, né, que tinha o intuito de que saia aqui na Tijuca, que esse bloco estava no meu nome, era o meu CPF que estava na reta lá que a gente estava falando. E que e a gente terminou o bloco, a gente amava, eu acho que era o bloco que eu mais gostava de ir, assim, eu acho que era a coisa que eu mais gostava de ver, de estar como folião, como tocando, ou de qualquer forma. Mas realmente é um processo tão desgastante para você colocar um bloco na rua, que eu acho que as pessoas não têm noção disso, que a gente chegou uma hora que a gente falou, gente, essa balança desandou, sabe? Desandou. E é isso, o risco de acontecer alguma coisa aí, o seu CPF ficar na reta, esse estresse, o risco de você não conseguir uma autorização, sem nenhum apoio financeiro. Porque é isso, a gente está falando de blocos grandes que têm dificuldade, blocos pequenos, então, tem dificuldade absurda, entendeu? Tipo, não, é tudo na base da rifa, tudo na base do se vira, sabe? Tipo, então, do ponto de... Eu acho que se essa pesquisa fosse feita ano passado, eu faria parte dessa, até porque a gente era do Coreto também, faria parte dessa estatística, entendeu? Então, eu respondi, certamente.
eu queria falar uma coisa que não tem nada a ver com carnaval, mas eu acho muito importante, porque eu acho que todo mundo que gosta de carnaval quer saber essa resposta, cobra essa resposta há muito tempo, que a Rita acabou de me mostrar, que acabou de ser declarado que Rony Lessa entregou o nome de quem contratou para matar Marielle Franco. A delação premiada ainda não foi divulgado, mas foi entregue na delação premiada. Desculpa. Aqui eu... Chega, né? Faz parte do carnaval, né? Marielle é uma pessoa extremamente presente no carnaval. Inclusive, eu acho que uma foto que a gente usou no longa, o longa já tinha acabado, a gente usou para falar da morte dela, foi no Fogo e Paixão, que ela estava no Fogo e Paixão, o último Fogo e Paixão, antes dela morrer. Desculpa interromper, mas acho que pra gente que faz carnaval, tudo que a gente está discutindo, isso faz muita parte, assim, né? E aí eu queria falar agora um pouquinho, assim, para encerrar, porque quando a gente junta, a gente tem muita coisa de carnaval para falar. Exatamente, uma das coisas... A gente vai falar de carnaval. Vai virar a noite aqui. Não, esse ano no Super Bacana, eu sou muito emotiva, Crica, eu choro por tudo, esse ano o carnaval me pegou no momento mais emotivo ainda. Quando começaram a gravar, quando começaram a gritar, não anistia, eu comecei a chorar. Não vai ter anistia. Eu estava com o Miguel, não sei se você lembra, Miguel, mas comecei a chorar. Mas o que eu queria abordar agora muito, assim, é a questão dos editais, né? Eu sei que o Vitor está muito envolvido com isso, o Zé também, a gente no Sargento tinha um edital para fazer uma coisa, acabou sendo ligado para fazer outro, mas assim, eu acho que é uma coisa também que o Carnaval do Rio grita por edital, grita. Eu passei 2 carnavais em BH. Eu tenho uma visão do Carnaval de BH como foliã, não como quem faz carnaval. Mas como foliã, pra mim, foi 2 tapas na cara, sabe? Tinha acabado de acabar o longa. Foi tipo assim, caraca, olha esse carnaval aqui. Tem um pouquinho, tem uma mixaria, mas todo mundo recebe... Existem editais. E a gente aqui não tem. E o carnaval foi o que me deu vontade de voltar a fazer, de certa forma, carnaval no Rio. Foi ter a experiência de ter carnaval de BH. E eu acho que essa questão do edital, a gente grita por isso também, né? Como pode movimentar 4,5 bilhões e não ter um edital? Como é que não dá? Como é que essa conta não fecha? Fala pra mim. Eu acho muito absurdo. A gente está falando de 4,5 mil, nem milhões. Sabe? Assim, como é que não tem? Eu acho que a política de editais é super importante, realmente, mas tem que ter, eu acho que tem que ter edital, mas não pode ser encarado como uma solução também, porque edital, 15 ganham e 575 perdem, entendeu? Tem que ser uma coisa que tem que ser muito ampla, tem que ter uma política pública ampla. Eu acho que o edital pode fazer parte de uma série de incentivos para a coisa acontecer. Mas ele não pode ser a solução, mas nem isso a gente tem. Então a gente tem que lutar por isso. O edital podia funcionar como credenciamento das pessoas e distribuição. Podia funcionar como, sei lá, inscrição, credenciamento e distribuição dessa renda, na verdade. E não a competição, né? Eu consigo e você não. Acho que tinha que passar por um credenciamento e aí é isso. Enfim, sei lá. Eu acho que se separasse, assim, se os órgãos públicos parassem um pouco para ouvir a galera que está no dia a dia do carnaval, cara, não vai faltar ideia, né? A gente falou dos palcos lá de Recife, que nós já tivemos aqui. Imagina quantos blocos pequenos seriam viabilizados com menos esforço se eu tivesse, olha só, amigo, seu desfile é parado? Aonde que você faz? Na Glória? Eu tenho um palco aqui liberado para você, com som, com tudo, das 3 às 6. Você quer fazer aqui o teu desfile? É seu. Entendeu? Cara, palcos pela cidade, você consegue espalhar mais o carnaval. Claro, não é você querer colocar amarras, nem obrigar ninguém a ir para lugar nenhum, mas você oferecer um palco para um bloco que rala o ano inteiro, juntando centavo para pagar o som. Cara, eu conheço desses 600, metade vai correndo para um palco desse.
metade vai correndo, entendeu? A Crica faz um palco belíssimo lá na Afonso Pena, na Tijuca, com super bacana. Eu sei a dificuldade que é. Esse ano eu, na pessoa física, ajudei muito a turma do Dinossauros Nacionais, que é um bloco que eu adoro, que eu frequento desde o início. E eu sei, eles fizeram um carnaval lindo, com tema de acessibilidade, sabe? Com telão, com libras, o desfile inteiro. Cara, bota essa turma num palco, eu tenho certeza que eles vão querer ir, entendeu? Mais uma vez, os mais... a galera mais raiz do carnaval, não estou mandando ninguém para lugar nenhum, obrigado, né? Mas quantos blocos, se você oferecer, não vão querer de bom grado ir para um palco com um bom som, com uma boa estrutura, com tudo isso? E eu acho muito louco, porque assim, eu convivo com gente que não é do carnaval, gente mais velha de modo geral. E aí quando eu falo, a prefeitura não dá um centavo, aí todo mundo fala, como assim? A prefeitura faz tanta propaganda, eu jurava que dava, a prefeitura dá subvenção. Eu falo, não dá nada. Mas para quem não é do carnaval, está muito subentendido que a prefeitura faz alguma coisa. Eles dizem que fazem. Eles falam que fazem, põem banheiro, eles colocam controlador de trânsito e posto médico. Mas se a gente não desfilar, o que acontece, né? E se a gente não desfilar, não tiver bloco, o banheiro é para quem? O controlador de trânsito é para quem? Vai controlar qual trânsito, qual bloco, o banheiro para qual folião. Então... Rita, no longa, no Quero Exibir Meu Longa, Zé, inclusive, foi um dos primeiros professores de longa. No final, a gente usava o banheiro do ponto final do ônibus que tinha ali, porque 409, porque nunca chegava o banheiro da prefeitura. Vou falar uma coisa. A gente, em 2009, fez o primeiro Desenrolando a Serpentina, e o Eduardo Paes foi. Foi quando começou. Primeiro, era um cadastro de blocos para efeito de mapeamento, né, de quantos blocos tinham na cidade e em quais regiões. Depois, com o tempo, isso foi caminhando para autorização e normatização. Então, não começou assim como a gente tem que se oficializar. A gente acabou caindo nesse caminho porque foi indo. E ali em 2009, foi quando eles inventaram, então, que tinha que fazer esse caderno de encargos para poder pagar a infraestrutura, né? Essa infraestrutura aí, dessas coisas. O que me chama a atenção nessa história toda é que nunca, por mais que a gente oferecesse ajuda, e oferecemos muita, e Sebastiana, porque Sebastiana é a primeira associação, depois vieram outras, né? 10 anos depois teve a Folia, depois teve a Zé Pereira, e aí vieram outras. Mas a gente sempre ofereceu ajuda, assim, vamos pensar o carnaval juntos de uma perspectiva de quem cuida da cidade, mas de quem faz a festa, né? Porque a mesma coisa, lá em casa, se eu fizer uma festa, quem faz a festa sou eu. Então, né, o síndico, ele pode me autorizar, mas quem faz a festa sou eu. E eles sempre fingiram que eles nos ouviam, mas eles nunca colocaram na prática o que eles ouviam de nós. E a gente falou não só com a Rio Tour, como com todos os órgãos, com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura. Inclusive já passaram pessoas de esquerda, pessoas que pensam carnaval, Jandira, um monte de gente, né? Mas assim, não muda, sabe? É um negócio que não muda, que a gente insiste para poder ver se muda, mas que não muda. Quem sabe, né, Nath, uma hora dessas, aí o povo resolve. Enquanto isso, eu acho que a gente vai seguir fazendo carnaval na marra de qualquer jeito. Porque carnaval é um negócio que existe independente se o povo da prefeitura quer ou não quer, né? A gente, autorize ou não, a gente faz, né? E a gente hoje, Vitor, a gente só pede autorização por uma razão. É que as leis de incentivo para as quais, né, nas quais a gente se inscreve para poder ter apoio, elas exigem o documento final de autorização, senão eles não pagam. Então, a nossa autorização é só por uma questão da gente conseguir o financiamento da lei de incentivo. Porque também, se fosse dinheiro bom,
a gente nem isso fazia, entendeu? Então, é o que eu sempre falo com o pessoal do Boitolo. Nós somos oficiais porque a gente precisa dessa porcaria desse documento, porque um bloco como Simpatia Quase Amor, que é um dos meus, que coloca 300 mil pessoas na rua, ele hoje não pode prescindir do dinheiro para poder ter controlador de trânsito dele, apoiador, 2 carros de som, porque senão ninguém ouve, e um monte... Né? O Barbas, com 40 mil pessoas, se ele não tiver o patrocínio, o Barbas não sai. A Crica sabe, assim, é impossível um bloco, que não é mais um bloco pequeno de bairro de 1.000 pessoas, é impossível o bloco colocar o carnaval na rua se ele não tiver apoio financeiro. E a gente só precisa dessa autorização, né, por conta disso. E a gente fica nessa briga eterna. Bom, gente, já são mais de 10 da noite. Queria começar a encerrar e falar que minha pauta aqui tem só 3 pontos marcados. Então, a gente precisa de várias reuniões para a gente terminar essa pauta. Tenho certeza que tem várias outras. Mas queria passar a palavra para vocês, para as considerações finais, para o que vocês acham que precisa melhorar, o que vocês acham que a gente precisa discutir e tal. E eu vou... Belar, você está muito quietinho. Vou começar por você. Acho que nem são considerações finais, que a gente vai continuar falando isso aí ao longo do cotidiano, mas eu acho que uma coisa que eu acho importante de ser falada nesse eu concordo muito com essa. Eu gosto muito da abertura não oficial que é tocada pela Desliga, mas eu não gosto muito do termo não oficial. Tenho falado isso há muito tempo. Porque eu acho que cria uma separação que não existe na prática entre o carnaval. E eu acho que isso é uma armadilha, às vezes, para justificar descasos de certas coisas, entendeu? Porque eu não sabia, ninguém sabe. Ninguém sabe que o Boitolo passa o túnel todo domingo de carnaval, há quantos anos. Então, existe... cuidado... não sei lá como é que eu vou usar essa palavra, mas enfim, é meio confusa essa delimitação do não oficial, e na prática ela não se vale, assim. Ainda que eu ache legal ter uma abertura não oficial no sentido de provocação, assim, estamos fazendo abertura não oficial todo domingo pós Dia de Reis, né, que é o evento que a Desliga faz, enfim. Então, mas eu acho que sim, eu acho que isso deságua numa didática, assim, que eu acho que precisa ser mais trabalhada, assim, de fazer com que pessoas não necessariamente que não estão aqui ou que não estão assistindo o podcast, que não estão preocupadas com isso o resto do ano, tenham noção, um pouco mais de noção da coisa prática e entendam de uma maneira mais clara do que está sendo feito, assim, porque eu acho que às vezes essas divisões e delimitações, elas criam cortinas de fumaça confusas para avanço do movimento, sacou? Então é meio que isso, assim, não é nada novo que eu falei, mas eu acho que é o principal, assim, porque eu acho que às vezes, especialmente recentemente, assim, comecei a perceber a semiótica do termo, assim, cidade pirata, que nasceu o livro que eu fiz, nasceu para falar de blocos que ocupavam a região portuária. Por isso que era pirata, porque era pirata no sentido do porto, uma coisa de um mergulho que não pedia autorização e que circulava pelo porto. E eu comecei a ver que o entendimento, às vezes, que se tem da coisa é um bloco secreto, é um bloco não sei o quê, e você perde o controle da noção que você tem naquilo, assim como o não oficial, que às vezes parece, você não quer saber de nada, e não é assim, porque tem gente do não oficial que toca no monobloco, no Planet Ramp, numa série de manifestações culturais do Rio de Janeiro, que não só do carnaval, que desfilam na abertura não oficial, e eu acho que isso só vai ser quebrado com um trabalho meio que de água mole em pedra dura, assim, de didática mesmo, assim, de repetir o que pra gente que tá dentro é óbvio, mas que pra muitos não é, sabe? Acho que é muito isso, mas não são considerações finais que a gente vai se ver várias vezes, falar as mesmas coisas aí, então... Obrigado, é uma provocação. Obrigado de novo. Bom, eu acho que, vou tentar resumir um pouco do que eu gostaria de colocar como consideração final, talvez, do nosso papo, que eu acho que fica um dever de casa pra gente pensar em como lidar com esse fato do carnaval ser um movimento cultural que dura o ano inteiro, como comunicar isso para as pessoas.
como que a gente consegue transpor essa barreira, seja através das matérias, seja através de colocar isso e demonstrar que o carnaval não está ali só em fevereiro e que quando chega em fevereiro é um movimento absurdo, enorme, cheio de gente que trabalha com isso, que dá um trabalho gigantesco para todo mundo que organiza, que envolve muito dinheiro, no sentido de que os blocos, né, e quem faz isso acontecer, muitas vezes tira do próprio bolso, ou não tem o dinheiro suficiente para fazer, ou não tem o dinheiro suficiente para fazer da forma que gostaria. Então, eu acho importante a gente pensar em como comunicar cada vez melhor isso, porque talvez seja a melhor forma, e vencer uma coisa até do que você colocou, essa barreira da pauta do carnaval só surgir no carnaval, né? A gente precisa debater isso ao longo do ano e fazer com que as pessoas entendam isso ao longo do ano, porque senão chega na hora do carnaval, a gente perde um pouco esse... Já é o 45 do segundo tempo, já não dá mais tempo de resolver. Tem que botar na rua, exatamente, tem que fazer acontecer. E queria convidar também, né, o poder público e as marcas a estarem junto com a gente nessa construção dessa festa, porque, no fundo, eu acho que o que todo mundo aqui quer é botar o bloco na rua e fazer a festa acontecer, e fazer a cidade ter um carnaval lindo, sabe? Eu acho que a grande alegria de quem está aqui é ver, chegar no dia, você ver aquela galera ali curtindo pra caramba, sabe? Você chegar aquela catarse coletiva, aquele, sabe, depois de... Para todo mundo aqui, eu acho que todo mundo aqui se dá feliz ano novo depois do carnaval, né? Eu acho que é uma coisa comum a todos, porque de fato é isso que acontece, é a grande festa de Réveillon de todo mundo, é o carnaval, então é o encerramento de um ciclo. Exatamente. Então, é uma coisa de... Todo mundo só quer fazer a festa acontecer, e eu acho que a gente tem que construir isso de uma maneira interessante, como com várias soluções que foram dadas aqui, seja através de digital, seja através de rever esse caderno de encargos, ou de pensar o carnaval como linguagem cultural, tudo isso junto, como isso vai ser feito, aproveitar que é um ano eleitoral para colocar uma pressão para isso ser feito tanto na Câmara de Vereadores quanto na Prefeitura, e convidar também os candidatos, né, e os políticos para chegarem junto, assim como as marcas, porque na verdade a gente só quer que todo mundo chegue junto e que a gente consiga fazer uma festa bacana no final do nosso ano. Rapaz, que responsa agora. Bom, eu só vou concordar com o Zé e com o Vitor aqui, porque eu assino embaixo tudo que foi falado, e eu vou aqui por um outro caminho. Eu vou aqui primeiro agradecer aos, que eu falei várias vezes, os 500, 600 blocos, aos corajosos que têm o peito de botar bloco na rua com toda essa dificuldade. Eu, como folião, como apaixonado pelo carnaval desde criança em Mangaratiba, eu agradeço a todo mundo que faz isso, porque, meu irmão, é coisa de doido fazer isso, entendeu? E agradecer aos eventos que se dizem de carnaval e colocam blocos de carnaval para tocar. Tem evento que fala que é de carnaval, você procura, tem 48, 62 atrações e tem um bloco tocando. Então, meu irmão, isso não é evento de carnaval, entendeu? Você pode chamar de festival, de música, do que for, isso não é evento. Vou agradecer também às meninas do Batuques e Confete, porque esse espaço aqui que a gente tem para falar de carnaval, para discutir carnaval, não é fácil. Então, assim, hoje já falei muita coisa, já reclamei muito, queria terminar só agradecendo a quem faz carnaval, a quem dá espaço para falar de carnaval, e para as marcas que ainda chegam junto, que peitam tudo que está em volta para patrocinar carnaval. Obrigado. Nossa, depois de vocês três, acho que, assim, tudo contemplado nas considerações finais, e eu acho muito importante o que o Zé falou, da gente deixar claro que o carnaval não é só no dia, né? Não é só naquele período, não é só o desfile, o cortejo e tal. E até que fosse, se não tivesse oficina, se não tivesse vários blocos com oficinas, se fosse só aquele dia, ainda assim teria o ano inteiro de trabalho, né? Então, assim,
Isso é uma coisa muito importante de ficar sempre claro. É um trabalho do ano inteiro. Assim como escolas de samba. É o ano inteiro, não é? Isso aí a gente já sabe, né? Porque isso está dito. O bloco não, né? O bloco não parece que faz parte. E faz. Gosto muito do que o Vitor falou, dessa divisão de não oficial com oficial, e a Rita complementou. Isso tudo faz parte do mesmo pacote. É todo mundo junto que movimenta esse valor que não tem espaço para gente. Entendeu? Então, eu acho que inserir a gente, né, a gente fazer com que nos patrocinar, né, através da prefeitura, na verdade, né? 4,5 bilhões que a gente movimenta, que o carnaval de rua movimenta, e a gente não tem nada, não volta nada, tem que voltar, assim, porque é isso, fazer a máquina girar, senão para. Agora vou ter que encerrar, né? Eu acho que o carnaval só perde quando a gente cria divisões entre nós mesmos, né? Eu falei isso, sabe, Vitor, com o pessoal de um bloco chamado Não Monogamia e uma turma que está por aí e que acham que a gente que é oficial e, enfim, vieram com um discurso muito equivocado. A gente só perde quando a gente racha. E quando a gente racha, eles usam o nosso racha para as vitórias deles, né? Que é aquilo que, na verdade, depõe contra nós todos. Então, assim, essa questão de se eu dialogo com a prefeitura e se outros blocos não dialogam, se o Zé, a Crica, o João, que fazem parte do mesmo pacote que o meu, né? A gente escolheu dialogar com a prefeitura ou com outros órgãos porque a gente entende que isso é importante para o carnaval, porque o caminho de diálogo é o melhor para a gente ganhar os espaços. É a escolha de um caminho. Claro que existem muitos caminhos para chegar no mesmo lugar. E o respeito a essas escolhas é o fundamental. Nada disso depõe contra o meu fazer de carnaval, o fazer de carnaval do Zé, do João, da Crica ou de qualquer outra pessoa. E muitas vezes eu acho que esses blocos novos que vêm fazendo um trabalho importantérrimo, mas também altamente politizado, muitas vezes colocam a gente num lugar que a gente não merece, sabe? E que a gente tem uma estrada muito importante, porque a gente desbravou os mesmos lugares que estão sendo desbravados hoje, lá atrás, né? Na época das diretas já, a gente pegou um mundo que vocês, muito jovens, não conhecem, que é o mundo com ditadura. O mundo com ditadura é um mundo que a gente não pode fazer nada, é um mundo de cerceamento das liberdades, do pensamento, dos direitos, do ir e vir, de tudo. Então, assim, o movimento do próprio carnaval de rua, ele tem que se integrar antes de tudo e não se desqualificar, não dividir. Essa divisão não é boa para nenhum de nós. Essa, para mim, é a primeira coisa que eu teria para falar. Depois, a gente tem que lutar por um mesmo objetivo, que é o direito à rua, que é o direito à liberdade, que é o direito à expressão, que é o direito à nossa existência. Se alguns querem existir oficialmente, ok. Se alguns querem existir extraoficialmente, ok. Se alguns querem dinheiro de patrocínio, ok. Se alguns não querem dinheiro de patrocínio, ok. A democracia é isso, a liberdade é isso. Nós não lutamos contra as escolas de samba, muito pelo contrário, eu acho que a gente está no mesmo campo. São narrativas diferentes, de formas diferentes de expressão cultural, mas que se complementam. Eu acho que em outros estados do Brasil elas se complementam e apenas aqui no Rio elas se divergem porque elas entraram no campo do jogo político. E o Rio de Janeiro tem demonstrado que joga politicamente muito mal, muito mal. Então, assim, cabe a nós que fazemos cultura, que fazemos carnaval, saber ter mais esperteza para jogar um jogo político mais valoroso para todos nós. Então, acho que essa é a minha mensagem.
queria encerrar, daqui a pouco eu vou chamar o Wagner para encerrar, que é nosso anfitrião, mas antes de chamar o Wagner, eu queria encerrar falando, sua fala, Rita, me fez uma reflexão aqui, momentânea, que a gente brincou com as pessoas perguntarem se você é o perligeiro do carnaval, mas eu torço muito pro dia que você tenha o mesmo volume de voz do perligeiro, que a Sebastiana tenha o mesmo volume de voz da Liesa, que outras ligas tenham, talvez que não é concorrência, né? Mas que a sua voz seja tão escutada e a voz de outras ligas quanto a voz dessas pessoas são escutadas, porque às vezes eu acho que é aquilo que a gente conversou, né? A gente sempre vai fazer carnaval, a gente sempre vai estar ali fazendo carnaval, com apoio ou sem apoio a gente vai sempre estar fazendo carnaval, e eu acho que é isso. Wagner, queria te chamar aqui para encerrar. Carnaval, gente, é campo de disputa. Disputa em todos os sentidos, desde que o carnaval é carnaval. Então a gente disputa entre classes econômicas, entre territórios, entre pessoas, entre tudo. Então, se é disputa, isso não vai acabar nunca. O negócio é a gente continuar fazendo. Não vai morrer nunca. Carnaval a gente faz. Vocês já pensaram a Rita anunciando imprensa que eu gamo, nota 10? Primeiro eu queria agradecer por vocês terem vindo, parabenizar muito Batuque e Confete, porque eu falo para eles assim, fazer bar também é resistência. Esse tipo de bar aqui é resistência e passa por muitas coisas que vocês, num paralelo, também passam. É legal, eu fui perguntar para a Gabi, qual o número desse episódio? Ela falou, número 165. Então, eu acho que esse número é uma prova muito, fácil de ler, que o assunto do carnaval ele é muito denso, ele é múltiplo e por isso precisa de várias vozes aqui. Como a Rita falou, sempre muito coerente, sempre muito coeso em unir essas vozes e fazer com que elas sejam escutadas. O Santo Remédio também tem uma história muito forte com o carnaval. Assim, ouvindo cada um de vocês, eu me vi em histórias, né? A gente participa de bloco, né? São 5 blocos, desde encontrar a Gabi na Intendente e desfilar ali na hora. E então a gente se identifica muito e por isso eu gostaria de dar parabéns e agradecer a vocês por lutarem por um carnaval que é a essência do Rio de Janeiro, com certeza. Então, muito obrigado e viva Zé Pereira. Obrigado. É isso, gente. Só tenho a agradecer a vocês e que essa discussão tenha sido o início de muitas discussões para frente, né? Daqui a pouco tem o Desenrolando, daqui a pouco tem várias coisas para a gente discutir carnaval. É isso. Obrigada.